E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Estou aqui para comentar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, a pincelada rápida sobre os jogos e a confirmação dos rebaixados. Por incrível que pareça, diferente do que eu pensava, o Inter conseguiu escapar na última rodada. Aqueles resultados que pareciam ser improváveis aconteceram, combinação de resultados, junto com a vitória do Inter, culminou que o Internacional conseguiu escapar e o Abel fez o que veio para fazer. Pegou o time em 3 jogos, se bem que o Inter perdeu 2, mas fez o que tinha que fazer, ganhou em casa na última rodada. Eu particularmente achava que o Inter ia cair, eu achei que já não tinha escapatória, o time estava jogando muito mal, inclusive dentro de casa, e estava enfrentando um Red Bull Bragantino que estava melhorando, estava voltando aos caminhos da regularidade que sempre teve. Vinha de uma sequência ruim há um tempo atrás e estava muito melhor agora, mas perdeu para o Inter. O Inter ganhou de 3-1. Deu para ver a força do Inter, a vontade, o ímpeto, a garra com o conjunto da torcida, uma energia que contagiou todo mundo. Dava para ver no olhar dos jogadores a motivação para ganhar esse jogo. E foi o que aconteceu. Uma das grandes decepções foi o Ceará. O Ceará teve a façanha de cair para a segunda divisão, jogando muito mal, jogando contra um Palmeiras que já não queria nada no campeonato. Em casa, o diferente do Inter, dava para ver que o desespero no olhar da torcida e dos jogadores do Ceará. Você não sentia aquela vontade, aquele ímpeto, aquela força de jogar. E dentro de casa, que foi pior ainda, era diferente do Fortaleza, que estava jogando fora de casa, o Ceará estava jogando no Castelão, tinha tudo a seu favor, enfrentando um Palmeiras que não queria mais nada, junto com a sua torcida, só precisando de uma vitória, e foi lá e perdeu o jogo e merecidamente caiu para a Série B. Eu tinha falado no vídeo passado que se o Ceará caísse para a Série B, seria mais do que merecido, muito mais do que merecido, porque o Ceará perdeu muita chance de sair dessa confusão, de sair dessa briga. Dependia de uma vitória e não conseguiu essa vitória. Foi muito mal, perdeu de 3-1 em casa, sendo humilhado, caiu para a Série B, sendo humilhado pelo Palmeiras, e vai jogar a segunda divisão merecidamente. Merecidamente, porque não mostrou garra, não mostrou força, não mostrou vontade. Quem sofre é a torcida. Quem sofre sempre é a torcida, porque muitos jogadores que estão aí no Ceará vão sair, vão para outros clubes, vão viver a vida deles, vão continuar a carreira, mas a torcida vai sofrer. Outro que caiu e decepcionou também, só que para mim era uma missão, como é que eu posso dizer, mais difícil do que o do rival Ceará, é o Fortaleza. O Fortaleza que até estava jogando bem contra o Botafogo. Foi um jogo equilibrado até certo ponto, mas quando o Fortaleza ficou atrás do placar, deu para ver aquele desespero, aquele olhar de que não estava dando nada certo, que não ia dar certo e que a vaca estava indo para o brejo, né? O Fortaleza que lutou nessa parte final do Campeonato Brasileiro, vinha de uma sequência de 9 jogos sem perder, vinha uma sequência de vitórias, mas eu sabia que ia ser o jogo mais difícil entre aqueles que estavam brigando lá embaixo, porque ia enfrentar um Botafogo que necessitava da vitória. O Botafogo precisava muito dessa vitória para garantir uma colocação melhor e quem sabe ir para a fase de grupos da Libertadores. O Ceará estava fazendo, o Fortaleza estava fazendo um jogo muito equilibrado, como eu falei, fez gol, mas depois que saiu atrás do placar, Deguinho engolou o segundo tempo, não teve jeito, o Botafogo foi envolvendo o time do Fortaleza e ganhou o jogo merecidamente. O Botafogo jogou muito bem, o Fortaleza dava para ver o desespero na cara da torcida e dos jogadores quando estava atrás do placar, e já era quase que nítido que não tinha muito o que fazer, né? Que o time já estava sendo rebaixado, estava jogando com um Botafogo muito forte e muito motivado. Então
foi isso que aconteceu. O Fortaleza é outro que cai para a Série B. Não vou dizer que não foi merecido. Talvez a impressão minha de ver essa luta, de ficar mais compadecido com o Fortaleza, foi por essa parte final do campeonato, que deu para ver essa evolução, assim como o Vitória teve. Só que o Vitória acordou para o campeonato mais cedo. O Vitória estava jogando bem no campeonato mais cedo do que o Fortaleza. O Vitória já estava acordando muitas rodadas atrás e o Fortaleza foi acordar muito próximo, numa situação bem pior, e não teve jeito, caiu para a Série B. Os dois do Ceará, dois grandes do Ceará, vão jogar a Série B do ano que vem. Não dá nem para um zoar o outro, porque os dois estão tristes. O estado do Ceará acordou triste nas duas partes. Então foi confirmado os que caíram. O Inter escapou, que foi uma surpresa para mim, merecidamente escapou, mas quem caiu foi o Fortaleza, o Ceará, o Juventude e o Sport. Esses times vão jogar a Série B do ano que vem. É isso, gente. Obrigado por mais um vídeo. Foi um vídeo mais curto, só uma pincelada nos times que caíram para a segunda divisão, para essa briga embaixo da tabela, que estava mais empolgante do que a parte de cima, a briga por Libertadores. Mas valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Se inscreva.